Diga comigo: sendo libertos das correntes invisíveis. Só as mulheres vão dizer. Sendo libertas das correntes invisíveis. Só os homens. Sendo libertas das correntes invisíveis. Feche seus olhos, bote a mão no coração e ore assim comigo: Senhor meu Deus, pode ser que eu precise de libertação nessa noite. Eu quero ouvir tua voz. Eu não quero ouvir a voz do pastor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ser revestido da tua graça, do teu amor, das tuas misericórdias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já parou para pensar na situação do nosso país? Do porquê o nosso país está na situação que está? Você já parou para pensar do porquê que a nossa nação passa pelo que ela passa? Eu não sei se é exatamente essa a frase, mas o presidente da República, ele sempre diz assim: olhe para o que Israel não tem e veja o que eles são. E olhe para tudo que nós temos e olha para o que nós não somos. Ou seja, nós temos tudo para sermos a nação mais rica da terra e não somos. Você já parou para pensar na situação de algumas pessoas? Na situação deprimente de algumas pessoas? Você já parou para se perguntar por que é que essas pessoas estão nessa situação? Você já parou para pensar na situação de algumas pessoas? Você já parou para pensar que no nosso país, nosso estado e nossa cidade, elas podem estar debaixo de alguma ação maligna? Nós vamos encontrar muitas explicações sociológicas, antropológicas. Falei difícil agora, né? Se nós pesquisarmos, nós vamos descobrir muitos motivos históricos. Mas será que são apenas esses os motivos que levam a nossa nação a ser da forma que é, que nos leva a viver da forma como nós vivemos? Você já parou para pensar na situação do homem cuja história nós acabamos de ler? Como é que esse homem foi parar naquele estado? Como é que aquele homem foi parar num estado tão deplorável? Como ele chegou a uma condição tão miserável? São muitas as conjecturas, mas eu quero caminhar apenas por uma opção. Será que a vida que ele levava não era muito em função da cidade onde ele nasceu, onde ele vivia? Será que as atitudes daquele homem não eram fruto da influência que a cidade tinha sobre ele? Nós vamos entender nessa noite como é que a cidade de Gadara estava presa a correntes invisíveis. Correntes que nós sabemos que elas existem, mas que às vezes nós ignoramos, às vezes nós não levamos essas correntes tão a sério. Estou numa guerra aqui com esse microfone, mas vai dar certo. O que era a cidade de Gadara? Assim como muitos que passam aqui pela BR, e irmãos, quem passa pela BR, olha para João Neiva, seja para o lado esquerdo, seja para o lado direito, seja indo para Linhares, seja indo para Vitória, a imagem é linda. A cidade é linda. Aos nossos olhos, a cidade é linda. Mas é bem provável que muitos, ao passarem, perguntem: o que é João Neiva? Como é que os moradores de João Neiva vivem? Como são os crentes de João Neiva? O que é que os moradores de João Neiva estão sofrendo? O que era a cidade de Gadara? Então deixa eu lhe dar uma explicação. Gadara pertencia a um complexo de 10 cidades, cujo nome eu vou dizer para você agora.
Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Galassa e Canata. Esse conglomerado de 10 cidades formavam uma região cujo nome era Decápolis. Os gadarenos eram o povo que sobrou dos girgazeus. Por isso, em algumas versões bíblicas não aparece o nome gadareno, mas aparece o nome gerazeno. Aí a pergunta é: quem eram esses girgazeus? Os girgazeus são descendentes de Cão. Não é do Cão que você tem lá na sua casa, mas de Cão, filho de Noé, aquele que sensualizou a nudez do pai, aquele que brincou com a nudez do pai, e por causa de sua brincadeira ele foi amaldiçoado. Gênesis 10, 15 e 16, está escrito assim: e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Ou seja, os girgazeus eram descendentes de Canaã. Canaã que nasceu de Cão, que era irmão de Sem e Jafé. Sem e Jafé foram abençoados por Noé, mas Cão foi amaldiçoado. E em Deuteronômio 7, 1 e 2, nós vamos ver Deus dando instruções a Moisés com relação aos girgazeus. Olha só o que Deus diz: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações, e diante de ti os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Então, para que aqueles territórios fossem conquistados, Deus estava dizendo assim: vocês vão ter que destruí-los. E para destruí-los, irmãos, muito sangue foi derramado, muita maldição foi instalada naquela terra. Os girgazeus foram expulsos, mas a cultura deles ficou. E centenas de anos depois, aquela terra começou a ser ocupada pelos gregos gentílicos, e a cultura dos judeus daquela região então foi se misturando com a cultura dos gregos, foi se misturando também com a cultura dos gadarenos, e agora, centenas de anos depois, Jesus começa a percorrer o mesmo caminho que Josué percorreu centenas de anos atrás. Porém agora não haveria derramamento de sangue. O único sangue a ser derramado agora seria o de Jesus Cristo, em favor dos judeus, mas também em favor dos gadarenos. Tudo que seria derramado agora era amor e graça. As armas agora não seriam mais lanças, porque para entrar nessas cidades, Josué usou lanças, espadas, escudos, força bruta. Agora Jesus está caminhando pelos mesmos lugares e percebe que esses lugares têm que ser conquistados. A geografia já foi conquistada, mas o que tem que se conquistar agora são os corações. E as armas agora não são mais escudos, espadas, flechas. As armas agora são amor, graça, oração, jejum. Jesus então ele entra em Gadara, e o que é que ele encontra? Ele encontra um homem, irmãos, que ele era o retrato da cidade. Desculpe eu dizer para você aqui, mas essas pessoas esquisitas que você vê andando pela cidade, pessoas às vezes tortas, literalmente tortas no físico, tortas nas atitudes, tortas no falar, tortas no olhar. Na verdade, essas pessoas são o retrato da cidade.
da cidade que muitos de nós insistimos em maquiar, em dizer que é linda, é apaixonante, é legal, mas não podemos fechar os nossos olhos. Os retratos da cidade estão aí caminhando entre nós. O texto diz, querido, que aquele homem vivia acorrentado. Por quê? Porque ele era a expressão da cidade. A cidade também vivia acorrentada e não sabia. Aquele homem tinha 3 características interessantes. Ele vivia em 3 níveis de morte. Primeiro nível, ele era extremamente antissocial. Versículo 3 diz assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Morte social. Não se dava bem com ninguém. Preferia ficar em sepulcros, em lugares secretos, escondidos. Uma outra característica daquele homem, ele era incontrolável. Versículo 4 diz: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. Morte da sanidade mental. Você falava com ele A, ele entendia U. Você mostrava algo verde para ele, ele falava que era vermelho. Você oferecia carinho para ele, ele lhe oferecia um soco na cara. Morte da sanidade mental. Terceira característica desse homem, ele era imoral. A versão de Lucas, lá em Lucas capítulo 28, versículo 27 diz: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, ou seja, andava nu, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Enfim, esse homem, no fundo, ele era o retrato da cidade. Gadara era uma cidade rica por fora, mas pobre por dentro, porque ela havia sido dominada por espíritos malignos, e aquele homem era apenas um hospedeiro daqueles espíritos. Aquele homem era um retrato da cidade. Aquela cidade era uma cidade esquecida pelos de fora, pelos que não moravam lá, mas esquecida até mesmo pelos de dentro, pelos que moravam lá. Gadara era esquecida até mesmo pelos seus habitantes. É por isso que os demônios se sentiam donos de Gadara. Mas eu quero dizer para você que Jesus se lembrou de Gadara. Jesus se lembrou da tua casa. Jesus se lembrou de você. Jesus se lembrou do teu casamento. Jesus se lembrou dos teus filhos e te trouxe aqui para você ouvir verdades que de repente você não queria ouvir, verdades que não trazem conforto, mas trazem confronto, e onde há confronto, havendo disposição, a cura vem. É por isso, querido, que eles quem? Os demônios. É por isso que eles tiveram uma reação imediata quando Jesus chegou na cidade. Os versos 6 e 7 dizem assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Queridos, sabe o que é que eles estavam dizendo aqui? Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: por que é que o Senhor veio hoje? Não é dia do Senhor vir. Nós não esperávamos o Senhor hoje. Nós esperávamos o Senhor em outra data. Ainda não chegou o nosso dia. Querido, eu não sei se você já parou para se perguntar, mas você sabe por que é que os demônios adoraram a Jesus? Talvez você já tenha ouvido algumas explicações muito rasas. Talvez eu tenha te dado uma explicação muito rasa, mas o Espírito Santo de Deus me ministrou muito fortemente nessa tarde.
Sabe por que eles se prostraram diante de Jesus? Porque eles pensaram que já era o juízo final. Eles pensaram que já era o dia de Jesus resgatar a sua igreja. Porque pode ser que você nunca tenha lido, mas os demônios já leram, 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, e os anjos que pecaram viraram o quê, igreja? Viraram o quê? Demônios. Os anjos que pecaram viraram o quê? Então vamos lá, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então eles sabem que no dia do juízo se cumprirá a palavra que diz que diante de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então lá estavam eles distraídos, fazendo o que queriam com aquele homem, fazendo aquele homem andar nu pela cidade, fazendo aquele homem apedrejar as pessoas, fazendo aquele homem ficar xingando palavrão pela cidade, fazendo aquele homem andar embriagado pela cidade, fazendo aquele homem andar descabelado pela cidade. Ou seja, eles estavam no seu habitat natural, eles estavam no conforto de um corpo que lhes hospedava, enfim, eles estavam na boa. De repente aparece Jesus, e o que eles pensam? Jesus voltou. Nós só podemos fazer algo, nos prostrar, e eles se prostram. Mas aquele dia não era dia de juízo final. Aquele dia era dia de Jesus começar a salvar uma cidade. Aquele dia era dia de Jesus começar a derramar amor e graça por sobre aquela cidade. E para isso Jesus só precisava de um homem. Jesus só precisava de um corpo. Querido, eu quero dizer uma coisa, que quando Jesus começa a salvar uma cidade, sabe o que acontece? Versos 8 e 10. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora da cidade. Fala comigo: fora da cidade. Que interessante. Os demônios, eles começaram a travar um diálogo com Jesus, mas eles não pediram para que não fossem expulsos do corpo daquele homem. Faça um esforço agora com a sua inteligência e pense, a frase correta seria: não nos expulse do corpo desse homem. Mas não, eles já entenderam o destino deles, e eles chegam para Jesus e falam: olha, não nos expulsem da cidade. Ouça, querido, demônios precisam de corpos. Se os demônios precisam de corpos, basta que eles conquistem um território. Se eles conquistam um território, uma cidade, eles conquistam as famílias. Se eles conquistam as famílias, eles conquistam casamentos. Eles conquistam a esposa, eles conquistam o esposo. E se eles têm pessoas, então eles têm corpos. E isso é tudo que eles precisam. Decida hoje consagrar o seu corpo ao Senhor Jesus. O povo está sendo tomado por um sentimento antissocial. Sentimento antissocial. Vocês sabem o quanto eu sou abraçador. Mas está difícil abraçar pessoas. Porque boa parte das pessoas não querem ser abraçadas. Porque elas estão desconfiadas. Estão ficando antissociais. Sabe por quê? Porque as pessoas estão antissociais. As pessoas estão olhando para o seu umbigo. Onde é o meu umbigo? Onde é o meu umbigo?
Tal qual aquele homem lá de Gadara, a opção dele era viver nos túmulos, nos sepulcros. Não só na nossa cidade, mas o mundo todo hoje está assim. Eu acho que para eu resgatar uma boa audiência, vai ser mais fácil fazermos cultos pelo WhatsApp. Todo mundo olhando para o seu celular, aí eu digito amém, todo mundo, amém. Porque no WhatsApp, você pode estar trancado no quarto, em frente ao volante do teu carro, você pode estar embaixo da cama, ninguém está te vendo. Dê relevância para a pessoa que está do teu lado. Olhe para ela agora. Você não olhou direito. Contemple ela. Tem uma história por trás de você. De repente, do teu lado, tem uma bomba prestes a explodir. E você nem sabe. Mas a visão que a gente tem das pessoas é a da rede social. Se eu e Cláudia fôssemos postar as nossas caras quando conversamos sobre os desafios da igreja, vocês vão dizer: os nossos pastores estão doentes. Mas a gente só posta foto em casamento. A gente só posta foto com fundo bonito. Porque também estamos ficando antissociais. Qual era o problema do gadareno? Antissocial. Só queria ficar no mundinho dele, naquele túmulo. Qual era o segundo problema dele? Quando saía do túmulo, queria bater nas pessoas. Violência. Matar, agredir. Terceiro problema: andava nu pela cidade. Será que era à toa? Na Bíblia, os demônios não têm nome. Mas na cultura gospel brasileira, o nome que se daria ao espírito que fazia com que esse homem andasse nu era pombagira. Eu estou apavorado. Apavorado. Imoralidade. Imoralidade tão estampada, tão ofensiva, que pessoas ofendidas vêm a mim, ou vêm a minha esposa, vão até minha esposa e mostram: pastora, olha isso. Olha que mensagem que eu recebi. Olha o que esse indivíduo falou a meu respeito. E a minha esposa só tem uma resposta: é imoral. E tem coisa que eu nem vi, que eu prefiro não ver. A imoralidade é pecado, leva para o inferno. 1 Coríntios capítulo 6 diz que os devassos, os imorais não herdarão o reino dos céus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou ter que dizer de novo aqui para você. Tem coisa que é comum, mas não é normal. Em nome de Jesus, entenda isso. É como se os demônios dissessem: nós aceitamos sair
de algumas pessoas, mas nos recusamos a sair da cidade. Todos que foram ganhos para Jesus aqui, foram batizados, foram alvo de uma libertação. Posso ouvir um amém, querido? Você foi alvo de uma libertação. Só que os demônios dizem: ok, nós saímos por um tempo, mas nós queremos voltar. Nós fomos dar uma volta, mas o território é nosso. Nós nos recusamos a sair da cidade. E a pergunta é: sabe o que acontece quando demônios se apoderam de uma cidade, de uma região, querido? Duas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas vão embora dessa cidade. O que não é o nosso caso. Segunda opção, as pessoas fingem que não está acontecendo nada. As pessoas simplesmente não se importam. Mas eu quero crer, querido, que aqui não estão os que querem sair da cidade. Posso ouvir um amém, querido? Eu quero crer também que aqui não estão os que fingem que não está acontecendo nada. Tem alguém aqui que finge que não está acontecendo nada? Ou que acha que não está acontecendo nada, querido? Eu creio que há muitos ex-gadarenos aqui. Gente que já foi liberta de alguma corrente invisível. Assim como aquele gadareno foi liberto do seu sentimento antissocial, assim como ele foi liberto do seu espírito de violência, e assim como ele foi liberto de sua imoralidade, eu sei que tem gente aqui que eu vi chegar aqui de um jeito, e hoje está de outro jeito. E o jeito que está hoje é muito melhor do que quando chegou. Tem alguém aqui que Jesus fez uma obra na sua vida? Se fez, levanta a mão. Estou de olho fechado, estou nem olhando. Tem alguém aqui que um dia Jesus olhou para você e disse assim: eu vou arrancar esse negócio da vida desse homem, eu vou arrancar esse negócio da vida dessa mulher. Tem alguém aqui assim? Tem. Amém, querido? Amém. Roberto, eu gosto de tu, que você é daqueles crentes reteté, enjoado, obstinado, determinado, autorizado a falar agora. Jesus te libertou de alguma coisa? Pode falar? Diga só uma coisa. Te dá o microfone, vai. Não precisa dizer, não precisa dizer. Está em processo de libertação. Mas teve algumas coisas que Jesus arrancou? Amém. Então aplauda o Senhor Jesus. Jesus te libertou de alguma coisa, homem bonito? Pastor, eu só tenho que dar uma glória ao Senhor Jesus pela a libertação de que eu era uma alcoólatra e hoje eu me encontro sóbrio há 10 anos. A partir do momento Quem foi que te libertou? Jesus! Jesus te libertou. E é por isso que você não sai dessa igreja, porque o Jesus que está na outra igreja está aqui nessa igreja. Amém? Glória a Deus, aplauda bem forte. Carlinhos, eu não vi tua conversão. Do que Jesus te libertou, Carlinhos? São tantas coisas que só Jesus mesmo para fazer a obra que ele fez em mim. Uma pessoa que nasceu no catolicismo, né? E ele me libertou do vício sexual, Amém. do fumo, da prostituição. Amém. Então, só tenho a agradecer a Jesus. E são tantos que, se eu for aqui decorrer, vai dar um livro. Amém. E aquilo que o Roberto falou, e a gente nunca pode deixar de estar pedindo Jesus, que a cada dia vem passando o sangue precioso
Jesus me libertou de alguma coisa, Vinícius? Vai treinando, vai. Com certeza, Deus sempre vem fazer, vem faz, em minha vida, na minha família. Cada dia mais, inclusive, eu libertou do álcool, também da prostituição, da pornografia. E cada vez mais vai levando cada mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Deus te libertou de alguma coisa, não? Muito, pastor. Ei, Jesus, Jeová. Domingo igual hoje, estava brigado com a esposa e embriagado. Esperando que a segunda-feira viesse para ter uma semana ótima, mas chegar no final de semana, tome pancadaria, palavras que ofendia ela e ela me ofendia. E o forró da vida, que era me apresentar para trazer alegria, só trazer destruição. Porque você já viu um homem casado sob contra a mulher solteira? Então, não provém de Deus um negócio desse, né? E me libertou, eu gostava muito de forró, gostava de se prostituir no forró e louvado seja o nome seu por me libertar disso. Amém. E o domingo hoje é adorar a Deus, receber minha família ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Às vezes eu fico olhando para algumas pessoas e tento até me lembrar como é que elas chegaram até aqui, como é que elas foram batizadas, enfim. Então eu estava conversando com a Rayana, era mais ou menos sobre isso. Como é que ela se achegou para a igreja? E eu não me lembro de tudo que ela falou, mas isso que eu vou falar agora foi o que me marcou. Ela disse assim: eu vi com os meus olhos a obra que Deus fez na vida do meu irmão Vinícius. E ela falou assim: o meu irmão Vinícius e eu brigávamos todo dia, não era? Pastor, ele era tão grosseirão quando entreguei. Ele era bricão, eu também era muito bricona. Doença de gadareno. Coisa de gadareno. Coisa de que a gente fazia antes. Falhou? Alô? Vou usar isso aqui, coisa que a gente fazia antes de conhecer Jesus, mas que agora nós não fazemos mais. Amém, igreja? Foi muito fraco esse amém. Coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, mas que hoje nós não fazemos mais. Amém? Agora, olha que paradoxo interessante. Versículos 18 e 20 para a gente terminar. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ou seja, quando o endemoniado, o ex-endemoniado, o ex-gadareno viu Jesus no barco, pensou assim: ele vai para algum lugar, eu quero ir com ele, eu quero ser um missionário com ele, eu quero pregar o evangelho com ele, eu quero estar onde ele está. Versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa. Falou para Vinícius: vai lá para sua irmã, se reconcilia com ela, provavelmente no dia que tu voltou do encontro com Deus. Vai lá para o teu filho, vai lá para a tua filha, vai abraçar teu pai, vai abraçar tua mãe, vai abraçar sua esposa. Foi isso que Jesus falou. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pastor, o senhor falou que isso aqui é um paradoxo. Sabe por quê? Lá no início da história, nós vemos demônios dizendo para Jesus: não nos deixe sair da cidade, permita-nos ficar na cidade. A gente pode até sair do corpo desse homem, mas deixa a gente ficar na cidade. Os demônios querem a cidade. E no final da história, a gente vê um homem salvo dizendo para Jesus: me leva para fora da cidade.
Eu não quero mais ficar nessa cidade, porque tem muito demônio nessa cidade. E Jesus poderia ser bonzinho, politicamente correto, e dizer assim: esse cara já sofreu tanto, Max, esse cara já apanhou tanto na vida, ele merece ir embora. Vou dar para ele boa vida. O primeiro milagre que eu vou fazer na vida dele é dar roupa nova para ele, um penteado novo, um lugar para ele dormir. Fora daqui. Mas não é isso que Jesus fez. Jesus disse: fica na cidade, vai para a tua casa, testemunha dentro da tua casa daquilo que eu fiz na tua vida. E o texto termina dizendo, sabe o quê? Que ele foi para casa, ganhou a casa dele para Jesus. E o texto termina dizendo que ele começou a pregar o evangelho em toda a Decápolis, em todas aquelas 10 cidades que eu falei para você. A pergunta que eu faço para você nessa noite: quem aqui conseguiu enxergar correntes que eram invisíveis até hoje à noite? Levanta a sua mão. Você começou a enxergar, você começou a entender esse negócio que está na minha vida, esse negócio que me escraviza, esse problema que está entalado na minha garganta, esse problema que parece dominar a minha casa. Ele é invisível, mas ele existe. Mas Jesus de Nazaré está aqui nessa noite para estancar isso da minha vida, para me libertar, para me dar uma nova trajetória, um novo caminho, uma nova história. Eu quero saber quantos estão aqui nessa noite que sabem que são ex-gadarenos, mas que querem encher essa cidade com a glória de Deus, a começar pela sua própria casa, amando mais a sua esposa, amando mais o seu esposo, amando mais os seus filhos, cuidando dos seus. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de salvação, mas você tem que dizer sim. Mas o altar da tua reconciliação hoje não vai ser aí. O altar da tua reconciliação hoje será a tua casa. Foi isso que Jesus falou para ele: vai para casa. Essa noite é noite de se selar o perdão. Essa noite é noite de se celebrar o amor. Essa noite é noite de se celebrar a graça. Essa noite é noite de abraçar e deixar de ser antissocial, deixar de ser violento e deixar de ser imoral, porque Jesus passou por aqui, te visitou, te ministrou, te resgatou. Alguém ontem falou para mim no final do casamento, um fotógrafo que não é de nenhuma igreja evangélica, ele veio a mim e a pastora e falou assim, bem no finalzinho da cerimônia: sempre que eu sei que é casamento dessa igreja, eu venho correndo com a maior alegria, porque eu sei que eu vou ouvir uma palavra que vai me abençoar. E ele disse assim: se as pessoas que estavam aqui, que estão aqui, não entenderam, é porque elas não querem entender. Mas eu entendo, pastor. Eu ontem passei o dia fora, hoje eu estou fora de casa desde 6 horas da manhã. Meu filho acabou de me mandar um recado. Ele disse: papai, eu estou com saudades. Sabe o que eu vou fazer amanhã, pastor? Eu vou passar o dia inteiro com o meu filho, dando atenção à minha esposa, à minha família. O altar da tua reconciliação é a tua casa, porque é lá que você é antissocial, violento e imoral. Estenda a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, agora e para sempre. Amém.